Zolpidem ainda poderá ser comercializado? O que aconteceu com ele? Vem aqui comigo que eu te explico. Oi, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Camila Artigas e sejam bem-vindos ao meu canal. Notícia bombástica essa semana. O que aconteceu com o Zolpidem? Bom, o Zolpidem já fazia parte da lista B, né? Ele não faz parte da lista C, nunca fez. Mas até 10 miligramas ele podia ser prescrito na receita branca. Mas recentemente, na verdade nessa semana, foi notificado que ele vai passar a ser todas as dosagens para a lista B. Por quê? Foi analisado que as pessoas estão abusando dessa substância. Então, por uma decisão dos órgãos regulatórios, todas as dosagens vão passar a ser prescritas na receita B1. Por quê? Foi analisado um abuso muito grande dessa droga, então acredita-se que seria melhor controlar ela mais. Será que realmente tá certo? Né? Será que realmente tá sendo necessário esse controle? Então eu vou contar um pouquinho sobre o Zolpidem, né? O que ele pode fazer. E também explicar melhor pra vocês o porquê que ele era na receita branca e ele tá passando a ser pra receita azul. Existem alguns medicamentos que eles são da lista B, mas são prescritos na receita branca em uma certa dosagem. Um exemplo deles é a codeína, o tramadol, o Gardenal. Então todos eles são de outra lista, mas podem ser prescritos na receita branca. E no caso do Zolpidem, ele até 10 miligramas pode ser prescrito na receita branca, mas a partir disso ele já é prescrito na receita azul. Então existe o Stilnox de 12,5, esse é prescrito e sempre foi na receita azul. E a partir de 1º de agosto, que vai ser a data que vai começar a valer a regra do Zolpidem em qualquer dosagem na receita azul, vai também passar para ser receita azul. Por que aconteceu isso? Bom, isso é minha opinião e acredito que de uma grande parte dos farmacêuticos sobre também o que a gente via no dia a dia, o que eu via no dia a dia. Eu ouvi muita prescrição, por exemplo, tomar 2 comprimidos ao dia. No caso, à noite, né? Mas também já cheguei ao absurdo de ver tomar um comprimido a cada 8 horas e pasmem. Bom, essa receita já nem dispenso porque um comprimido a cada 8 horas a pessoa fica impossibilitada de ficar acordada. E eu já vou explicar por quê. Enfim, peguei várias receitas colocando 2 comprimidos ao dia. Por que nem deveria de ser prescrito dessa forma e nem deveria de estar na branca? Porque vamos pela lógica. Se o Zolpidem de 12,5 é prescrito na receita B, por que você vai prescrever 2 comprimidos de 10 miligramas que dá 20 na receita branca? Então já começa um erro por aí, né? Aí eu também não sei te dizer se é desinformação do médico ou se é má fé. Enfim, né? Não sou eu que tô aqui pra julgar, mas eu estou aqui pra falar o que é correto ou não e o que tá na lei ou não. Segundo, vimos várias vezes, eu presenciei muitas vezes Zolpidem prescrito por dentista. Enfim, também se pode ou não, e isso é outra discussão. Mas quando o dentista prescreve algum produto psicotrópico, ele precisa ter uma justificativa odontológica para ele estar prescrevendo aquele produto. E me fale o porquê que o Zolpidem precisa ser prescrito por um dentista de uso contínuo. Pra mim não tem lógica. Outra coisa que eu verifiquei relacionada com o dentista. Existem clientes desses dentistas que alegavam que eles não conseguiram consulta com o médico, que o médico estava de férias e que eles precisavam dormir e perguntavam se o dentista não podia prescrever um Zolpidemzinho ali pra ele. O dentista, sei lá, se de repente, acredito mesmo que de repente ele nem tinha conhecimento do por que ele estava prescrevendo aquilo, por que o paciente queria aquilo, e às vezes achava que estava fazendo uma boa ação, nem sabia que podia estar fazendo tão mal para a pessoa, e que a pessoa provavelmente às vezes estava já viciada no Zolpidem e estava mentindo, enfim, não sei. Eles prescreviam. Mas, né, já vou explicar por que é tão grave isso e não deveriam de estar fazendo. E o paciente acabando agindo de má fé podia estar até complicando a vida do dentista. Outra coisa que eu também vi. E médicos, próprio médico prescrevendo pra ele mesmo, comprando de 3 a 4 caixas por semana e toda semana. Eu fico, né, calculando o quanto essa pessoa tomava e o porquê que ela tomava tanto e como que ela conseguia se manter.
Então, acredito realmente que houve um abuso. Também vi outro caso de um cliente que a gente cruzou informação. Claro, a gente tinha várias lojas, trabalhava numa rede muito grande e existiam várias lojas próximas e a gente era tudo conhecido. E a gente começou a questionar um fulano de tal que estava comprando aquele medicamento demais e a gente viu que aquela pessoa comprava em todas as lojas. Ele comprou em um mês muitas caixas. E assim, a gente começou a notar que a pessoa tava tentando burlar as coisas, porque, claro, a gente não ia vender uma quantidade exagerada naquele mês, porque a gente, obviamente, viu um abuso. E, né, por que essa pessoa estaria comprando com uma receita em várias lojas, aonde ele estava conseguindo essas receitas, porque que médico iria dar tantas receitas para ele no mesmo mês para ele comprar várias caixas em várias lojas. Outra coisa, identificamos muita receita falsa. Então, quando a gente desconfia, o que acontece na farmácia quando a gente desconfia? Quando a gente pega uma receita, a gente sempre nota algumas características. E eu sou campeã em identificar que aquela receita foi escaneada e foi impressa. A pessoa pegou lá um pente da vida, só alterou a data, escaneou a receita, enfim, né? Escaneou, trocou a data ali e imprimiu. E quando eu identifico isso, eu ligo lá na clínica e falo, eu tô com uma receita do fulano de tal e tá, né? A gente tenta pesquisar se realmente é aquela receita e várias vezes o paciente nunca mais nem foi na clínica, ele nem faz mais uso daquela prescrição, o médico só deu pontualmente para ele tomar ali, então assim, um caso muito sério, né? Mas então, né, fica aqui vários pontos de que você vê realmente um abuso, um uso indiscriminado, não legalizado, por baixo dos panos, enfim, de várias formas que não deveriam estar acontecendo, sem as pessoas, principalmente, não terem o conhecimento do que aquilo pode causar para elas. Então vamos lá, o que o Zolpidem pode fazer e o que eu tenho de relatos de clientes para contar para vocês. Bom, então agora vamos aos efeitos colaterais do Zolpidem. Eu vou primeiro falar vários e vou citar alguns relatos de clientes que eu atendi. Bom, o primeiro deles, sonolência diurna. Bom, você toma isso assim, a maioria dos medicamentos para dormir, que, né, contribui ali pro sono da pessoa, tem grandes chances de a pessoa dormir a noite inteira e acordar no dia seguinte sonolento, mais cansado, mais prostrado. Isso é até um efeito comum da maioria desses remédios que induzem ao sono, né? Então, esse é um efeito e a pessoa tem que, né, se atentar a isso. Ok, se você vai trabalhar de ônibus ou vai trabalhar próximo em casa e você só tá meio sonolento, mas você imagine uma pessoa que não está acordada o suficiente, pega o carro, vai trabalhar, enfim, ou às vezes opera uma máquina no trabalho. É uma coisa de você pensar que você não deveria estar fazendo. Então, assim, eu tomo Zolpidem e ele me causa uma sonolência no dia seguinte. E claro que geralmente isso acontece na primeira semana, porque é uma questão de adaptação do organismo, mas isso não seria normal se fosse todas as vezes que tomasse, você sentisse isso. E por isso que eu falei lá atrás que o médico prescrever Zolpidem de 8 em 8 horas é impossível. Não pode, não deveria estar prescrevendo dessa forma, porque o medicamento realmente faz a pessoa dormir. O que a pessoa faz quando ela toma Zolpidem? E aqui fica a dica. Tomou o Zolpidem, toma já na cama, ou toma e vai direto pra cama. Porque ele realmente faz com que a pessoa durma. E se ela não dorme, ela faz coisas que ela não deveria fazer acordada e ela tem amnésia. É sério isso, hein? Não é brincadeira. A pessoa tem sim amnésia e não deve tomar e não ir dormir. Tá? É diferente de um Rivotril da vida, que a pessoa fica ali lutando contra o sono e não acontece teoricamente nada. O Zolpidem, a pessoa tem amnésia. Tontura e vertigens. Então, assim, geralmente quando você fica meio sonolento, realmente dá tontura, mais vertigens. Então, a pessoa às vezes não enxerga direito, pode haver uma queda, então você pensa nisso num idoso. Já tá mais sonolento, já tá tendo vertigem, já tá ficando tonto, corre o risco de cair.
O idoso é uma pessoa mais sensível, os ossos quebram mais fácil, então tem que ter um cuidado. Não pode tomar de qualquer forma, tem que ver como que se sente, tem que ter um acompanhamento médico. Por isso que eu não indico o dentista passar para uma pessoa que tá pedindo receita para ele e deveria o médico tá, né? O médico que deveria estar prescrevendo, porque precisa de um acompanhamento. Então, daí você vai uma vez no ano no dentista e você pede uma receita de Zolpidem pra ele, porque o teu médico não tá prescrevendo, isso é meio arriscado, né? Você não sabe o que vai acontecer com a pessoa. Terceiro, dor de cabeça. Olha, eu nunca ouvi muitos relatos sobre dor de cabeça, nunca ninguém me falou, mas é um efeito colateral que tá lá na bula. Então, pode ser que aconteça com você. Claro, dor de cabeça é incômodo, provavelmente a pessoa vai parar de tomar. Não é tão prejudicial para os outros, e nem para ele, né? Mas fica aí que também é um efeito colateral. Próximo, quarto. Amnésia anterógrada. O que é isso? Como eu falei lá atrás, e essa eu já tive relatos de clientes meus. Da amnésia? Dá. A pessoa faz, se ela tomar o remédio e não for dormir, ela faz coisas que ela não lembra no dia seguinte. Então, vai vendo que eu lá na frente vou ter que contar relatos dos meus clientes sobre essa questão da amnésia. Então, esse é o quarto, amnésia. Quinta, alteração no comportamento. Meio que pra mim que se mistura ali com a amnésia, por que a pessoa altera o comportamento? Ela faz coisas que ela não deveria fazer, de repente, do que tá na vontade dela e... Enfim, não sei. Às vezes a pessoa já tinha vontade de fazer isso, mas o consciente impossibilitava ela de fazer aquilo porque a gente, né, ser humano, raciocina e fala assim, não vou fazer isso e, né, enfim, isso é uma loucura e tal. E a pessoa pode ser que ela não está lúcida naquele momento, porque ela não tá. E pode fazer alguma coisa que, né, não deveria ter feito. E também tenho relatos disso, de quanto é perigoso a pessoa fazer certas coisas. E tem relato de paciente, já te conto sobre isso, fica aí. E o último, dependência e abstinência. Então vamos combinar que aqui, tudo que eu contei aqui pra vocês até agora, da pessoa ir lá falar que o médico tava viajando e que o médico não dava mais receita pra ele, pedindo pro dentista, o fulano de tal que faz uma cópia falsa da receita, o outro que, né, enfim, pede um monte de receita, compra um monte de medicamento, isso é indício de dependência, não é? Então, pra mim, tá claro o vício. Então é algo assim, vamos falar das drogas ilícitas, existe um vício? Existe um vício na droga ilícita também. E muitas vezes pautado pelo médico que não se deu conta de que o paciente não consegue mais viver sem aquilo. E que vai ser difícil ele deixar de abusar daquela droga, que vai ser difícil ele dormir com outra droga, porque são diferentes, né? Os Zolpidem causam um sono diferente do Rivotril, enfim, de qualquer outro medicamento que ajudam ali a dormir. E é preciso filtrar isso, é preciso um acompanhamento, é necessário que se tenha um controle para não haver essa dependência, para a pessoa entender o que está acontecendo com ela. E ninguém nem tá se dando conta que isso, todas essas coisas que a pessoa anda fazendo, todas essas receitas que ele anda querendo tomar, isso é um vício. Então, né, a gente precisa cuidar disso e a gente precisa regulamentar isso e alguém precisa fazer algo em respeito disso, porque assim, um drogado, uma droga ilícita, é muito mais pesado, claro, as consequências são muito maiores, mas a gente também tem dependência de drogas lícitas. O alcoólatra, quando você vê que tem uma dependência do álcool, também é necessário fazer um tratamento e alguém tem que fazer algo sobre isso, né? E a mesma coisa com drogas prescritas e que são vendidas comercialmente, que teoricamente, né, podem ser vendidas com uma certa norma, regra. Então, do que eu acho do Zolpidem tem um controle maior. Concordo plenamente. Porque a gente tá vendo um abuso maior dessa droga e as pessoas não identificando que aquilo gera um perigo para elas. Você imagina, alguém toma um Zolpidem, ela não faz o que ela deveria fazer, que era ir pra cama e dormir, e ela pega um carro, por exemplo. Qual a chance de acontecer algo igual tomar álcool e dirigir? É quase o mesmo. E eu vou contar
relatos de clientes meus. A primeira vez que eu vi um relato do Zolpidem, faz acho que uns 7 anos atrás, que foi uma cliente, foi logo quando começou realmente as pessoas quererem usar o Zolpidem e ele ficou super em alta. A minha cliente chegou e contou assim pra mim, eu não posso mais usar o Zolpidem. Eu falei, por quê, né? Daí ela, então, eu comecei a notar que eu acordava de manhã e eu vi uns papéis de chocolate espalhados pela casa e, né, e comecei a achar aquele estranho. E comecei a perguntar para meus familiares quem que tava comendo e largando aqueles papeizinhos ali. Até que ela descobriu que ninguém tava comendo e que quem realmente estava comendo era ela. Ela comia, ela acordava, ela tomava Zolpidem pra dormir, ela acordava no meio da madrugada, assaltava a geladeira, comia horrores, porque ela falou assim que era muito papel de bala, chocolate, bis, enfim. Ela falou que ela detonava à noite e ela não conseguia emagrecer. E, tipo, meio óbvio, imagine, você acorda de madrugada, não tem nem o prazer de sentir o gosto daquilo, fazia regime durante o dia e à noite detonava o chocolate. Se imagina, ela parou de tomar porque ela tava tendo sonambulismo. Outro relato de outra cliente foi que ela tomou Zolpidem pra dormir, acordou no meio da noite pra fora de casa, na grama. O que ela fez? Ela pulou a janela. Gente, ela pulou a janela. Sorte que ela morava em casa. Se imagine se ela morasse num prédio e ela pulasse da janela. Então, assim, se daí você me diz assim que não precisa ter controle de uma droga dessa, claro que precisa, a pessoa precisa ser monitorada. Enfim, esse relato dessas duas pacientes, eu já tive outros, de que realmente a pessoa acordava no meio da noite, comia, essas foram bem comuns, até que aquela foi a primeira, mas eu vi vários relatos bem comuns disso. Relatos de que a pessoa acordou, eu tenho até uma conhecida que ela tomou Zolpidem, acordou ali no começo da noite, enfim, ela dormiu um pouco, acordou, ela caiu da escada e no dia seguinte ela falou, nossa, tô com uma dor, falou pro marido, tô com uma dor, nossa, eu tô toda roxa, não sei de onde. Aí o marido que falou, olha, você acordou, você rolou da escada, né, rolou, acho que não, acho que ela só derrapou, mas... E ele que contou pra ela que ela tinha caído da escada. Você imagine se ela morasse sozinha, ela nem saberia o que ela tinha feito. E ela nem lembrava. Então você imagine o tanto de gente que já não tomou e fez coisas que nem sabia e que se machucou e nem soube por quê. Então, assim, claro que tem que ser controlado uma droga dessa. Você imagine você fazer algo e você não se lembrar. Você tem noção da extensão do perigo disso, do que as pessoas podem fazer e nem saber que foram elas. E o último, assim, dos relatos, tive relatos de alguns clientes que eles tomavam Zolpidem e enquanto não iam dormir, diz que viam coisa se mexer. Fora isso também, tenho relatos de gente que tomou remédio e antes de dormir ficou mexendo no celular, fez várias compras, só soube que fez compra quando a compra chegou em casa nos dias que se seguiram. Nem sabem que fizeram uma compra ali na internet online. Então, e assim, não foi um relato. Então, vamos lá. Pensem. Vocês acham mesmo que uma droga que faz tudo isso, que é pra pessoa, simplesmente é pra pessoa só dormir, ela ir tomar, ir pra cama, dormir. Mas tem gente que acorda, tem gente que faz outras coisas, tem gente que não vai dormir, que não tem a noção de ir pra cama e se deitar, né? Continuam fazendo suas atividades e apagam. Você imagine alguém que toma um remédio desse de 8 em 8 horas, se ele realmente me fale. Uma pessoa que toma esse remédio, vocês já viram que ela causa amnésia. Ela se mantém acordada e ela toma esse remédio. Ela lembra o que ela fez? Será mesmo que ela lembra o que ela fez durante o dia inteiro? Será que ela pode fazer algo muito errado? E daí vai justificar o quê? Eu tava sob poderes das drogas? Tava. Fez algo errado e tava realmente sob poderes da droga e não tinha a consciência de analisar que aquilo não era correto. Então, vocês acham, depois de tudo isso, vocês concordam que o Zolpidem tem que ser realmente mais controlado? O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários e também deixem aqui nos comentários se vocês querem outros tipos de vídeos, querem saber mais sobre a lista B, sobre a lista C, sobre quem é em quem, qual é em qual, enfim. Tudo que vocês quiserem saber relacionados a medicamento, farmácia, receitas, pode me perguntar. E é isso. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau!